A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, que aqui não é um debate entre calvinistas e arminianos. Não é um debate. Sou eu quem então, pastor? É um debate mais amplo entre protestantes e católicos romanos. Nós estamos defendendo a doutrina protestante. E eles estão defendendo a doutrina católica romana do Concílio. Eu gostaria de ter oportunidade depois de responder essa pergunta dele. Do Concílio de Trento. Então, graça preveniente, livre-arbítrio, eleição condicional, expiação limitada, graça resistível e perda da salvação, baseado nesse texto aí de Hebreus, ou naquele de Pedro e tantos outros, eles estão fazendo uma interpretação baseada no Concílio de Trento, no Concílio Papista, no Concílio da Contra-Reforma. Então, o que vocês precisam saber é que, embora vocês tenham um palavreado evangélico, vocês tenham uma liturgia evangélica, a fé de vocês é papista, é católica romana. Vocês precisam saber disso. Agora é o seguinte, voltando ao Pastor texto... Walter, deixa eu só interromper o senhor antes, vou devolver a palavra do senhor, mas o Calvino, Calvino, quando o senhor for pegar lá as Institutas, ele vai falar que Deus criou o mal, ele vai falar uma série de afirmações... Walter nunca leu Instituta, não, deixa eu terminar Walter nunca leu Instituta, não. O que eu quero dizer Ele não sabe nem que ano foi publicado. Deixa eu terminar aqui e vou devolver ao senhor. Não é uma provocação, pastor Walter. Só que eu acho que tudo tem que ser colocado da melhor forma possível. Então, quando o senhor faz esse tipo de afirmação, o senhor exclui e o senhor está se colocando no lugar de Deus. Não, por quê? Então, assim, de julgamento. Não, mas não, julgamento não. Porque a gente está falando testemunhando. Aqui... Porque é o seguinte... Não, deixa eu terminar aqui meu argumento aqui. A questão, o senhor tem todo o direito de acreditar e ter a sua convicção, mas nós não podemos rechaçar aquilo que os outros acreditam. O que eu posso fazer é colocar o meu argumento e não julgar o argumento do outro. Eu posso falar, não, eu não concordo com o seu argumento, meu argumento é esse. Isso. A partir do momento que o senhor coloca dessa forma, o senhor ofende, é por isso que acaba acontecendo essas discussões. É só uma colocação e devolvendo ao senhor a palavra. Onde que está a ofensa? Onde que está o julgamento? Eu dizer que aquilo que eles estão afirmando está... Fala o que o senhor acredita. Peraí, pastor. Desculpa. Onde que eu ofendo eles ao falar que aquilo que eles defendem, a interpretação que eles fazem, está no Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma? O que eu quero dizer para o senhor... Onde que está isso? Coloca o seu ponto. Não, mas é isso que eu estou fazendo. Não, coloca o seu argumento em cima do texto. A graça preveniente não existe. É isso aí. A graça preveniente não existe. A graça como existe? O livre-arbítrio... A graça como existe? Não, o livre-arbítrio não existe. A eleição condicional não existe. A expiação universal não existe. A graça resistível não existe. E a perda da salvação não existe. Voltando ao texto de Hebreus. Agora, não foi ofensivo. Não, dessa forma que o senhor falou, não. Então é somente a forma que eu posso olha, nem eles não acreditam na interpretação que eles dão para Hebreus 6, versículo 4. Porque a palavra que inicia aí é impossível. Então, se a gente achar que é impossível, a gente não vai atrás de quem se perdeu. A gente não ora de quem abandonou a fé. A gente não iria atrás se a gente acreditasse. E em Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, quando nós que somos pastores, quando alguém abandona a fé, abandona a igreja, nós vamos atrás, nós oramos, nós exortamos, nós trabalhamos para que aquela pessoa retorne a consciência, retorne à fé. Por quê? Porque nós não acreditamos que é impossível. Então, aquele texto, só mediante essa palavra, é impossível, não está falando a respeito de quem estava na fé e a pessoa abandonou. Então, aquelas pessoas lá que se referem é impossível, são pessoas que nunca foram salvas, nunca foram convertidas. O pastor Aleph, porque o nosso tempo já está acabando. Pastor, deixa o pastor Átila responder, depois passa para o pastor Aleph, como foi daquele lado. Não, é que o horário, é que ele começou aqui e depois veio aqui. Então, assim, pela ordem seria ali. E aí eles estão em acordo para ele responder. Se eles quiserem, não tem problema. Eu falo por causa do tempo. Pode começar, depois eu termino. Nós temos aí 6 minutos. Ao pastor Átila, nós temos 6 minutos e depois já
vamos para Um minutinho só vou gastar. Um minutinho. Ok. Um minuto no máximo. Em primeiro lugar, a sua fala, Walter, não me ofende em coisa nenhuma. Ela só mostra a sua ignorância a respeito do assunto. O senhor não sabe a diferença de pelagianismo, semi-pelagianismo e arminianismo. O senhor, todas as vezes em seus debates, chama, por exemplo, os arminianos de católicos romanos. Obviamente, o senhor não consegue diferenciar semi-pelagiano católico romano de arminianismo. Se o senhor quiser, eu posso explicar ao senhor depois que acabar o debate, porque não dá tempo que agora. os três foram considerados heresia. Nós não somos. Pelagianismo, o senhor não sabe semi-pelagianismo diferenciar. e arminianismo. O Todos senhor foram não considerados sabe heresias. diferenciar arminianismo, semi-pelagianismo e pelagianismo. O senhor afirmou sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, o senhor precisa explicar e estudar sobre o assunto, pastor. E como o senhor disse que se admira do meu currículo, eu fazer algumas afirmações, eu vou perder o sono essa noite com as afirmações que você fez com o currículo que o senhor tem. Então, o senhor não tenho currículo nenhum. Tantos os debates que o senhor já participou, tantos debates que o senhor já participou, será que não deu tempo de o senhor estudar a diferença de um do outro, não? Para o senhor não fazer mais essas afirmações? Seja pelo menos... Eu acho que quando a gente parte para essa questão aqui, a fala do reverendo Walter, e agora, empobrece. Porque vocês estão falando do que o outro acredita. Coloca o argumento bíblico. Agora eu vou colocar o argumento bíblico. Voltemos à palavra. Eu acho que a palavra, a Bíblia, eu falei lá no começo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para mim, Calvino não morreu na cruz. Para mim, Armínio não morreu na cruz. Ficar falando de uma coisa, eu acredito que Deus usa pessoas no tempo para determinadas coisas. Então não adianta aqui falar, o reverendo Walter falar, não adianta. É que a Deus fala dele usa desprovida pessoas... de concedição. Eu tô tentando explicar exatamente isso. Então, mas a gente fala o que está aqui. Porque quando a gente se dirige ao outro especificamente, a gente acaba ofendendo nas palavras. E aqui eu estou acompanhando os comentários aqui no YouTube, acaba ofendendo as pessoas porque elas se sentem pelo tipo de argumento, não pelo conteúdo, vamos dizer assim, mas pela forma que foi expresso aquele conteúdo. Então voltemos à palavra e refuta aquele argumento com o texto bíblico que acabou. Pastor Aleph. Muito bem, o senhor terminou? Não terminei não, mas o pastor já passou pro senhor. Não, pode. Então, no meu tempo, pode ser, pastor? Pode. Refutar o argumento com o texto bíblico, pastor, eu preciso discordar do senhor respeitosamente, porque todo o debate dele, ele faz essa afirmação. Então eu preciso explicar. Eu não estou atacando a pessoa dele. Não, eu preciso explicar a diferença do arminianismo pro semi-pelagianismo e o pelagianismo. Porque quando ele fala assim, vocês são católicos romanos, isso mostra... O que eu estou querendo dizer, pastor Aleph, não é uma festa. É que assim, nós temos 3 minutos... E não vai dar para explicar o que é cada um. Não vai dar para entrar nos pontos. Eu tô falando assim, não vai adiantar. Então, assim, aí, nesse caso, a gente pode marcar a Nani, a produtora aqui, a gente pode marcar um outro debate, e aí a gente pode entrar nesses tópicos, o que cada um afirma, os 5 pontos e tal, aquela coisa toda. Mas agora não adianta. Então, vamos voltar aqui para o argumento bíblico e refutar aquilo que ele falou. Vocês não são cristãos, vocês não são protestantes. Então, aqui, o que é a característica... Eu não falei que não são cristãos. Protestantes, desculpa. Então, falar, eu sou protestante por causa disso e disso. Entendeu? Então, quando ele fez essas afirmações, eu precisaria apresentá-las novamente, e agora vamos aos argumentos bíblicos. É porque o senhor interrompeu a minha fala quando estava explicando. Sim. Eu expliquei a diferença, eu disse que não daria para explicar a diferença do semi-pelagianismo, pelagianismo e arminianismo. O que só mostrou a fala dele é que ele desconhece o assunto. Só isso. Agora, argumentos bíblicos sobre esses pontos. É só os irmãos voltar ao debate. Acho que o que mais citou texto bíblico aqui foi o Aleph. O irmão falou de Bíblia, para citar a Bíblia, não citou. Então, pastor Aleph, pode continuar. Depois eu vou aos meus argumentos. 2 minutos, pastor Aleph, e aí a gente vai para as considerações. Para encerrar... para encerrar essa parte, depois a gente vai para as considerações. Muito obrigado. Perfeito. É importante ressaltar que o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, depõe também. Assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Esta é uma advertência clara aos crentes que estão em Corinto. Cuidar para que não caia. Então, texto bíblico, dentro do contexto, nos apresenta historicamente, dentro do contexto da semântica, da interpretação das palavras, a expressão apisteme, que significa afastar de. Então, naturalmente, nós temos por certo que Hebreus capítulo de número 6, falamos a respeito de uma apostasia irremediável. Não significa dizer que aquele que se afastou, como o reverendo Walter acabara de dizer, não podemos ir atrás. Pelo contrário, estamos tratando a respeito dessa apostasia irremediável, que a pessoa já não crê mais, já não tem mais a experiência no sentido aplicável, mas nós acreditamos na apostasia remediável, que é um indivíduo que esfriou-se da sua fé, porém ainda tem
o atributo da misericórdia de Deus aplicado para a salvação. Dentro do contexto bíblico, é que o tempo não vai dar porque eu queria tratar a respeito historicamente disso, mas a fala do reverendo Walter, ela simplesmente não tem base em nenhum tipo de documento histórico. É importante ressaltar que Armínio, ele contrapôs essa visão católica apostólica romana e também trabalhou essa questão da manifestação, da aceitação do indivíduo restaurado pela graça. Em nenhum momento o arminianismo prega o livre-arbítrio. Tanto é que nas obras de Armínio, no sentido restrito da palavra, a palavra livre-arbítrio aparece 180 vezes e a palavra graça aparece 1.800 vezes nos 3 volumes da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. Dentro dessa visão, nós temos por certo que Armínio não é considerado, pastor Átila, como teólogo do livre-arbítrio, mas o teólogo da graça, porque ele enfatizou a graça, a vida de Deus, a essência de Deus, a manifestação de Deus para resgatar o pecador. E só para encerrar, o determinismo fatalístico que trata a respeito do pensamento calvinista a partir de Agostinho, no ano 413, o Agostinho Velho, ele é gnóstico maniqueísta. Ou seja, Agostinho ele vai fazer simplesmente um sincretismo de teologia para aplicar no cristianismo, que outro dia nós podemos falar. Então, naturalmente, o arminianismo, ele trata da soberania de Deus que não anula o caráter de amor, justiça e bondade. Deus os abençoe. Ok.